pergunta é muito boa, porque você pode estar jogando dinheiro no lixo, em consumir o whey bem perto do almoço, mesmo que tenha sido depois do treino. E é um detalhe que as pessoas não se atentam e acabam consumindo whey pós o treino, porque ouviu falar que é bom, e não porque realmente precisa, enfim. Então eu vou falar para vocês terem essa ideia, essa informação. Como que funciona? Olhando esse gráfico aqui embaixo, vocês vão perceber que na parte de cima o gráfico aumenta e diminui na mesma proporção. Esse é um gráfico de síntese, ou seja, de construção de proteína e de degradação, então desconstruir a proteína de uma pessoa que não faz nenhum treinamento de força, nem musculação, nem crossfit, tá? Esse gráfico não se adequa, não é para exercício tipo esteira, corrida, bicicleta, não é, tá? É só exercício de resistência, de força. Nesse caso, que a pessoa não treina e consome a quantidade adequada de proteína durante o dia dela, a construção e a degradação das proteínas acontecem na mesma quantidade, na mesma intensidade. Então, ela mantém a massa magra dela. Ponto. Só isso. Na parte de baixo do gráfico, o exercício de força é adicionado, né? E vocês podem perceber que quando tem a ondinha que tá subindo, quando acontece a síntese, a construção, né, muscular, com o exercício de força, aumenta um pouquinho mais essa síntese. Então, o exercício de força tem capacidade de aumentar a síntese proteica, aumentar a massa muscular. E, ao mesmo tempo, na hora que desce, na hora que está acontecendo a degradação, ele consegue inibir a degradação. Então, essa pessoa consegue ganhar massa magra, claro, se estiver com a ingestão de proteína adequada, se tiver a ingestão adequada de proteína ao longo do dia, tá? E aí, não sei se vocês repararam, mas o que faz aumentar a síntese, né, subir o gráfico, diminuir, né, começar a degradação das proteínas, é a ingestão de uma refeição. Então, fazer a refeição que contém a proteína vai fazer com que o gráfico suba, aí não comer, no período de jejum, ele desce. Isso que a gente chama de turnover proteico. Eu não sei essa palavra em português, mas é o balanço, acho que é o balanço proteico, né? Sobe e desce, a gente não faz estoque de proteína no corpo, por isso que é importante a distribuição e por isso que eu preciso contar pra vocês se vocês estão jogando dinheiro fora ou não quando tomam whey protein depois do treino, perto do almoço. Essa refeição, vários estudos, tá, foram feitos para chegar nesses números, e essa ingestão de proteína ideal, adequada, para aumentar essa síntese proteica, para chegar no seu máximo possível, em jovens, 40 gramas de proteína por refeição. Aí você pode me perguntar, então é verdade aquela história que se eu consumir mais que 40 gramas de proteína na refeição, meu corpo não vai absorver? Não, calma lá. Ele vai absorver, ele só não vai levar para a síntese proteica, porque a síntese proteica vai chegar no seu máximo possível com 40 gramas. E o mínimo para acontecer a síntese proteica são 20 gramas de proteína na refeição. Então, o intervalo ali, certo, de ingestão é de 20 a 40 gramas. E aí você precisa ver como que vai distribuir isso ao longo do dia. E aí chega nessa questão whey almoço. Porque a síntese proteica vai ser estimulada não a todo momento que você consumir algum alimento fonte de proteína. Precisa ter começado a degradação para poder acontecer a síntese. Ela não vai ficar síntese, entendeu? Então não adianta pensar no whey e depois pensar na comida, porque se já chegou no máximo possível com o whey, não vai aumentar. O corpo conseguir falar, conseguir perceber, tá tendo uma degradação, me manda uma comida para acontecer a síntese e manter essa massa magra ou até aumentar essa massa magra, precisa de 3 a 4 horas. Então, o intervalo entre o whey e a comida deveria ser de 3 a 4 horas pelo menos, tá? E aí você precisa ver no seu dia o que encaixa mais. Talvez seria até interessante, depois do treino, você já fazer o almoço. E não utilizar essa suplementação, utilizar a suplementação depois. E esse gráfico também é legal para vocês entenderem o que eu falo quando eu falo que precisa ter proteína em todas as refeições. Principalmente quando a gente fala de questão de emagrecimento, porque a proteína vai te ajudar manter essa massa magra, vai te dar suporte para o exercício físico, vai te ajudar a manter saciedade. Então, por isso que eu encho o saco de conseguir manter essa ingestão adequada ao longo do dia. E para quem treina, para quem tem uma rotina de treino, é essencial essa atividade. Então, por isso que eu encho o saco de conseguir manter essa ingestão adequada ao longo do dia. E para quem treina, para quem tem uma rotina de treino, é essencial essa